Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Diego Guimarães Camargo. Isso. Doutor Diego, é a sua primeira banca? Segunda. Sim, segunda banca. Isso. Segunda banca. Doutor Diego, essa é a banca do grupo 2, Direito Penal, Processo Penal, Direito Penal e Processo Penal Militar, Criminologia e Direito Eleitoral. Nós temos duas questões, uma delas de processo penal, a outra delas de direito penal e criminologia. O senhor tem um tempo de 10 minutos para responder as questões. Eu vou fazer a leitura das questões, o senhor pode acompanhar pelo papel que está aí do seu lado, as questões. E, para começar, o senhor se volta para a câmera, diz o seu nome, e a partir do momento que o senhor disser seu nome, os 10 minutos vão começar a ser contados. Ok, excelência. Quando faltarem 5 minutos, 3 e 1 minuto sucessivamente, a senhora aí ao seu lado esquerdo vai apontar placas, né, para avisar o senhor. Ok. Podemos começar? Podemos sim. Tá certo. Diego Guimarães Camargo. Doutor Diego, considere a seguinte situação hipotética. Pergunta de número 2. Vamos começar pela questão 2. O assistido da DPU falsificou carteira de habilitação de amador, emitida pela Marinha do Brasil, e apresentou o documento falsificado à autoridade portuária. À luz dos princípios constitucionais e da jurisprudência do STF e da CIDH, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, qual a justiça competente para julgar tal infração? Fundamente a sua resposta. Excelências, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela entende que a competência da justiça militar, ela é pontual e deve ser excepcional. Ou seja, ela só deve se aplicar em relação a determinados delitos específicos praticados por militares e ainda assim situações excepcionais, haja vista que ela não se coaduna com o modelo democrático de justiça adotado nas Américas, inclusive no Brasil. Nesse caso, em situação envolvendo o Estado brasileiro, no que se refere à favela do Rio, a Corte Interamericana condenou o Brasil. Dentre outros motivos, era uma situação específica em que vários jovens, inclusive pessoas pobres, negras, foram assassinados pela polícia, execuções extrajudiciais, e não foi adequadamente analisada essa situação e não foi investigada de acordo com a Corte da forma adequada. Nesse sentido, uma das coisas que a Corte arguiu foi justamente que a justiça militar, a competência para julgar delitos militares, ela é excepcional. No que se refere a essa situação específica da questão, portanto, o entendimento da Corte é que não deveria haver o julgamento pela justiça militar. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, editou súmula vinculante no sentido de que compete à Justiça Federal julgar a pessoa que falsifica a carteira de amador, ainda que emitida pela Marinha do Brasil. Haja vista que nessa situação específica não está em jogo os princípios da hierarquia, da disciplina militares e não colocaria em risco a atuação da Justiça Militar. Muito bem. O senhor poderia apontar qual é o princípio constitucional envolvido nessa definição especificamente? Excelências, existem alguns princípios constitucionais que se aplicam ao direito penal e que devem ser levados em consideração em relação à situação específica. A primeira é que o direito penal é subsidiário, ele não tutela todas as situações da vida que envolvem sancionamento. O direito administrativo e o direito civil podem fazer isso. E a competência da justiça militar, ela é mais subsidiária ainda, haja vista que ela não é composta, a justiça militar, de forma democrática. Pelo menos assim entende a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Alguns doutrinadores brasileiros entendem que a composição da justiça militar não se adequaria a essa definição da Corte, haja vista que existem civis que compõem os tribunais militares, principalmente o Superior Tribunal Militar.
Não obstante, ainda assim, a Corte entende que essa justiça não é competente para julgar civis e não seria competente, no caso, para julgar essas determinadas pessoas. Então, esse princípio específico impediria que a justiça militar julgasse determinados delitos. Qual seria o princípio? Da subsidiariedade do direito penal, militar especificamente. O princípio constitucional envolvido, qual seria? O princípio constitucional. Nessa definição de competência. Excelência, o princípio do juiz natural também poderia ser aplicado. Haja vista que o artigo 109 da Constituição, ele prevê que compete aos juízes federais julgar as demandas que lesem bens jurídicos, etc., da União. Então, esse é o caso específico, não é o bem da justiça militar. Tudo bem, doutor Diego? Satisfeito? Excelência? Sim. Vamos passar a outra questão, que é a questão de número 1. Ok. De acordo com os dados do Infopem 2017, 64% da população prisional brasileira é composta de pessoas negras e 61% de pessoas que não chegaram a concluir o ensino fundamental. Como a criminologia positivista e a criminologia crítica explicariam essa situação, doutor Diego? Excelências, a criminologia tem se debruçado em relação a temas específicos como esse, e em um momento inicial ela surgiu com uma criminologia clássica, que muitos entendem como Ferri, como Garofalo e o próprio Lombroso, que não era uma escola criminológica específica, haja vista que não existiu com esse nome. Ela tratava o criminoso como uma pessoa que tinha liberdade para poder agir e se determinar de acordo com os fatos. A criminologia positivista, porém, que inaugurou sua fase antropológica com César de Lombroso, ela parte da premissa de que existem criminosos natos, ou seja, são pessoas que nascem com esse gene voltado para a criminalidade. Desse modo, Lombroso, Ferri e Garofalo entenderiam que esse criminoso, apesar de cada um aborda isso de uma forma diferente, a perspectiva da criminologia positivista sociológica, etc., entenderiam que essa pessoa nasceu com um gene voltado para o crime e que iria praticar esses crimes porque ele é um ser atávico, é um ser que nasceu voltada para essa situação específica. A criminologia crítica, principalmente a teoria do labeling approach, que veio a romper com essa base criminológica já muito ultrapassada e já criticada por César de Beccaria alguns séculos atrás, ela prevê que, em verdade, existe a criminalização primária e a criminalização secundária. A criminalização primária é aquela feita pelo legislador e que se combinam crimes e penas, e a criminalização secundária é aquela feita pelo aparato judicial e que incide sobre as pessoas específicas. E é fato incontroverso e inegável, inclusive com dados específicos, que pessoas pretas ou pardas estão muito mais sujeitas à reprimenda criminal do que as pessoas consideradas brancas perante a sociedade. Nesse sentido, a teoria do labeling approach, ela preconiza que essas pessoas são selecionadas pelo aparato penal, inclusive com mecanismos e penas específicas que visam a coibir determinados delitos que são praticados por essas pessoas. Isso pode ser exemplificado em relação às penas por furto qualificado, que vai de 2 a 4 anos, e penas como a do artigo 149 do Código Penal, que se refere à questão da escravidão moderna, a chamada escravidão moderna. Por outro lado, existe criminalização, como por exemplo em relação a furtos de semoventes e outras coisas, que são legislações penais criadas, voltadas especificamente para um público específico, que são as pessoas que têm dinheiro, que são ricos empresários, etc. Então, esses tipos penais jamais vão atingir esse tipo de pessoa. Eles estão previstos na legislação penal para punir justamente pessoas como essas tratadas na questão específica. É isso, excelências. Excelente, doutor Diego. Obrigado. Obrigado, senhor. Parabéns e boa sorte na semana. Muito obrigado. Com licença.